Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu comprei um par de óculos novos e esses óculos vieram com lentes sobrepostas, né, que se encaixam sobre as lentes comuns. Essas lentes são coloridas, ó. Essa aqui é uma delas, tá? Ela tem uma cor meio azulada, tem outras que são mais marrons, mais pretas, tem uma que é amarela, né? E foi muito difícil achar óculos legais que me agradassem e que não estivessem com um preço extorsivo, né? As óticas costumam subir muito os valores acima daquilo que é razoável, né? Elas têm, obviamente, o custo que elas têm que cobrir, só que elas precisam lucrar, né? Senão não tem sentido a atividade que elas prestam. A atividade delas é remunerada por quem precisa desses objetos. Só que elas cobram valores que na concorrência acabam se mostrando abusivos. O concorrente consegue fazer um valor que fica interessante para ele, né? E que ao mesmo tempo não pesa muito para o consumidor. E essa ótica que eu consultei por último, né, a ótica na qual eu acabei fazendo os meus óculos, me cobrou um valor assim, mais de 50% menor, né, do que era o que estava sendo cobrado pelas outras. E eu fiquei bem impressionado com isso. Foi muito difícil achar óculos que tivessem fio de nylon embaixo, aqui, e ao mesmo tempo que tivesse esse encaixe, né, ainda mais com variadas cores de lentes. E por que eu estou citando isso? Porque esse fato me trouxe várias reflexões filosóficas. O filósofo que eu mais divulgo aqui no canal, o irlandês George Berkeley, era fascinado por esse tema da ótica. Ele estudava muito o funcionamento da visão, né? O funcionamento dos olhos. E eu confesso que eu não tenho muito apreço por essa área, né? Assim como eu não tenho apreço por geometria, que era outra área pela qual ele era apaixonado. Mas quando eu coloquei esses óculos novos, eu pude ver a diferença, né? Como tudo ficou mais nítido. Eu não esperava que a diferença fosse tão bruta. Era como se aqueles óculos que eu usava não servissem de nada. Mas colocando esses óculos aqui, eu vi que o mundo que eu estava enxergando não era o mundo que eu poderia estar enxergando. E algumas pessoas usam esse fato de que nós precisamos dos olhos para enxergar, né? Nós precisamos dos ouvidos para ouvir, para dizer que a nossa mente ela é produzida pelo cérebro e que as percepções sensoriais elas dependem desses órgãos sensoriais, né? De modo que as percepções elas seriam produzidas pela interação entre o nosso cérebro, mediante os órgãos sensoriais, e o mundo externo, que seria um mundo material, ou seja, que teria uma existência à parte de qualquer mente. Um mundo que existiria de modo objetivo em si mesmo e que se apresentaria a nós, ainda que de uma forma relativa à nossa capacidade, à nossa estrutura sensorial. E o Berkeley dedicou suas principais obras a refutar essa visão fisicalista, materialista, naturalista, né? A visão que ele apresentava era o extremo oposto. Era uma visão metafísica, sobrenaturalista. Ele dizia que o mundo que nós captamos sensorialmente nada é senão uma sequência de percepções. E as percepções têm uma existência sempre subjetiva, relativa a uma mente. E a mente não é algo mensurável, a mente não é algo visível e nem mesmo localizável espacialmente. Mas a mente é algo cujo ser consiste em perceber. E o que nós chamamos de espaço nada é senão a relação entre as percepções que estão nessa mente. E essa mente ela vai aprendendo, ela vai descobrindo, né, de quais percepções ela será afetada se agir desta ou daquela forma. Ela sabe que se ela se comportar de determinado modo, ela vai sentir a percepção chamada dor, por exemplo, né?
ela sabe se ela agir de determinado modo, ela vai ter uma percepção chamada de queda do objeto. A título de exemplo, a queda do objeto não é algo objetivo, não é algo material, mas é algo que se resume a uma sucessão de percepções específicas na mente que está sendo afetada. E obviamente ela tem que ser afetada por algo fora de si. Ela tem que haver algum agente que esteja causando essas percepções diferenciadas na mente. E isso inclui as percepções visuais. A gente não tem percepções visuais por causa dos olhos ou por causa da interação com algum objeto físico. Os objetos físicos são as próprias percepções. Isso que nós chamamos de árvores, chão, né? Nuvens, corpos, inclusive o nosso cérebro, tudo isso, o que além do fato de nós estarmos percebendo ou podermos perceber se nós nos colocarmos em determinadas condições. Isso que eu chamo de óculos. Os próprios óculos, eles são objetos o quê? Perceptíveis. E tudo aquilo que é perceptível por natureza é percepção. Eu só consigo perceber isso, né? Esses elementos que se dão a mim de modo imediato, de modo presente. E as percepções visuais, elas são causadas, como eu já falei, por algo que me afeta, por algo que causa essas perturbações. E essas perturbações não são esporádicas, mas elas se dão de modo regular, de modo firme, contra a minha vontade, revelando que existe um ser além da minha mente e que está criando este mundo, né? Está como que renderizando essa realidade na qual eu me encontro. Então, pessoal, o fato de nós termos olhos e via de regra nós precisarmos deles para enxergarmos as coisas, não significa que haja uma dependência ontológica, como se o ser da percepção visual dependesse dos olhos, porque os próprios olhos são percepções. Os olhos não existem fora de alguma mente que os contenha, né? Enquanto eu não estou percebendo os meus olhos, enquanto eu não estou vendo-os ou sentindo-os, eles existem no sentido de que, se eu me colocasse diante de um espelho, por exemplo, ou se eu estendesse os meus dedos em direção aqui a eles, eu teria essas percepções visuais e táteis que eu chamo de meus olhos. E o mesmo se dá com respeito aos olhos de todos os outros seres. E o fato de haver, na minha experiência ordinária, essa dependência, não se explica por alguma necessidade, né? Mas se dá por uma razão de calibramento, de coincidência. Existe alguém que está agindo sobre a minha mente, trazendo as percepções visuais a mim, e esse ser estabeleceu essa regra de que as percepções visuais estão relacionadas, embora não dependentes de modo absoluto, né, desses órgãos sensoriais. Então é uma relação que se dá entre percepções distintas, mas as percepções em si mesmas não têm poder, não têm atividade, não têm um ser que não seja o fato de que elas estão em alguma mente, de que elas estão sendo geradas e concebidas em alguém, né, e por alguém também. E outra reflexão que eu tive com respeito a isso é o fato de que cada pessoa tem a sua visão de mundo, né? Agora eu tirei as lentes que estavam sobrepostas, eu estou enxergando tudo com cores que se distinguem daquelas que eu estava enxergando, porque quando eu coloco essas lentes aqui, as cores ficam mais assim, ficam mais escurecidas, né? E a nossa mente funciona desse modo também, né? É claro que tudo isso é mental, né? Eu estou enxergando isso aqui, não é que o meu cérebro enxerga propriamente falando, mas o que enxerga sou eu mesmo, né? Eu enquanto um ser pensante, e eu não sou o cérebro, né? O cérebro é algo composto por percepções. O cérebro é um objeto mensurável que tem uma determinada cor, né? E ele é esse conjunto de impressões táteis e visuais. Mas a mente não. A mente é a substância que contém essas percepções. Então, o que enxerga tudo é a mente, é o eu.
Agora, as nossas ideias intelectuais também elas são como essas percepções que nós temos, porque elas podem estar sendo embaçadas, elas podem estar sendo conformadas a um determinado sistema. E muitas vezes nós não percebemos o sistema intelectual que nós adotamos, porque esse sistema nos foi incutido, ele nos foi induzido de forma até inconsciente ou subconsciente, né? A gente foi aprendendo a pensar de determinado modo porque nós ouvimos os outros falando sobre certas coisas e nós tomamos aquilo como verdade. E nós passamos a julgar o mundo de acordo com essas lentes intelectuais, né? Eu posso colocar uma lente azul aqui e eu verei tudo azulado, né? E se alguém me mostrar uma cor que essa pessoa está enxergando com outras lentes, essa lente pode não permitir que eu enxergue aquela cor naquele objeto. Isso é um perigo muito grave. E é por isso que eu falo aqui no canal sobre a importância de nós termos uma filosofia bem construída sobre uma base segura, que nos dê sustentação para o edifício filosófico que nós construímos, né? A nossa visão de mundo tem que estar apoiada em um primeiro princípio sólido, que tenha as informações necessárias e suficientes para uma filosofia que seja realmente correta, uma filosofia que seja confiável, né? Que seja válida, que dê conta de responder às questões básicas do conhecimento. E essas respostas, obviamente, têm que ser demonstradas, né? O que exige o uso de uma argumentação racional. Uma filosofia bem construída, ela obtém premissas sólidas que podem ser verificadas e deduz as ideias secundárias e terciárias a partir dessas premissas que ela encontra. Nossa, pessoal, eu tô vendo macacos ali, ó. Eles estavam no chão, aí eles subiram na árvore, olha ali. Eu achei que eram gatos, né? Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aumentar mais a... Olha aí, se eu tô dando um zoom. São vários, e coincidentemente, antes de sair de casa, eu estava pensando nisso. Falei, nossa, já imaginou se aparecem macacos para pegar meu celular? É raríssimo eu achar macaco aqui, e eles sempre estão lá no topo das árvores, sabe? Foi uma ou duas vezes que eu vi. Agora, ó, tem uma família ali de macacos. Foi muita coincidência, parece que eu estava prevendo, ó. E são macacos pregos, ó. Vocês viram o rabo dele, como é? Tem alguns ali... E outros estão ali em cima que eu vi. Eles estão tomando conta aqui. É o planeta dos macacos. Olha lá o tamanho dele, ó. Eu já vi uma capivara aqui perto. O máximo de animal que eu vi nesse local em que eles estão. Mas vamos continuar a nossa reflexão, pessoal. A visão de mundo conforma o modo como nós interpretamos a realidade, sabe? Uma pessoa religiosa, por exemplo, ela pode encontrar uma explicação para determinados fenômenos. E essa explicação vai ser diametralmente oposta a uma pessoa que não tem aquela religião, né? A gente vê determinados debates entre ateus e religiosos teístas, e nós percebemos isso. Como eles conseguem enxergar a mesma coisa, mas como se eles estivessem em mundos distintos, sabe? Agora mesmo, ó, eu estou enxergando esses macacos, né? Como um criacionista bíblico veria essa cena? Será que ele veria a mesma coisa que eu? Ele veria esses seres e pensaria, olha, eles pertencem a uma espécie que não tem mais do que... não chega nem a 10 mil anos a existência dessa espécie, né? Eles foram criados para que o homem os observasse, o homem os... como é que fala? Enfim, o homem se deleitasse, né, em ver esses seres. Olha aí, cada vez vai aparecendo mais, né?
E tem outro que tá vindo ali, ó. Tá correndo, hein? Vamos ver se eles vão me cercar para tentar pegar minha máquina. Eu vou lutar até o fim, hein, se eles vierem aqui. Então, um criacionista vê esses animais como isso, como instrumentos, né, para o ser humano. Instrumentos para o ser humano, no mínimo, observar, né? Eles foram criados para o embelezamento da criação, e o homem foi colocado para reinar sobre esses seres, né? Olha, eles estão chegando cada vez mais perto, ó. Agora, como que uma pessoa que não é um criacionista bíblico, vamos colocar aí alguém que aceita as evidências científicas da evolução das espécies, né? Entende que todas as espécies de animais são parentes, todas elas vieram de um ascendente em comum, né? Nossa, ele está mostrando os dentes, ó, tá ficando perigoso aqui. Ele está mostrando que ele não está gostando de mim aqui, pessoal. Ele deve ser... Nossa, ele realmente... Ele ameaçou descer ali, pessoal. Ele ouriçou o pelo, mostrou o dente. Conforme eu fui andando, ele foi descendo mais aquele galho em que ele está. Olha lá, aquele galho ali, ó. Ele foi descendo. Se eu saísse correndo, eles iriam correndo atrás de mim com certeza. Olha lá. Isso é inédito, pessoal. Eu tô realmente chocado com isso. É até perigoso, né? Como eu já encontrei crianças que estavam aqui, por exemplo, sozinhas, e vai saber se esses macacos vão para cima delas, eles se sentem ameaçados, eles querem pegar o doce que elas estão segurando, alguma coisa assim. Então, pessoal, como eu estava dizendo, uma pessoa que acredita, né, na teoria da evolução, e não é errado falar de crer na teoria da evolução, tá? Porque crença pode ser algo, pode ser uma ideia bem embasada, apoiada nos fatos, tá? E realmente as evidências em torno da evolução das espécies são esmagadoras, não dá para você duvidar disso, tá? Quando uma pessoa que aceita as evidências da evolução encontra esses seres, ela sente um deleite também, mas não é aquele deleite do criacionista, né? O criacionista bíblico, ele enxerga esses seres como tendo sido produzidos de uma forma instantânea. Ele acredita que se ele voltasse a milhares de anos aí, cerca de 6.000 anos, ele veria esses seres sendo modelados. Ou melhor, não é que eles foram modelados, né? O ser humano sim foi modelado de acordo com Gênesis. Os animais não, eles simplesmente surgiram. Deus simplesmente falou e eles surgiram, né? Eles surgiram da terra, mas eles não foram moldados, né? Eles não tiveram esse carinho por parte do Criador. Então, quando uma pessoa que aceita a teoria da evolução encontra esses animais, ela vai pensar no processo biológico, natural, que durou centenas de milhões de anos para que esses animais surgissem, né? E eles foram surgindo assim pouquinho a partir de outras espécies, né? Foram ocorrendo mutações genéticas que se mostraram vantajosas, e essas mutações foram sendo transmitidas para os descendentes, e surgiram esses seres que são bem semelhantes a nós, humanos. E quem acredita na teoria da evolução explica essa semelhança com base exatamente nisso, porque todos nós viemos do mesmo tronco, né? Nós viemos por esse processo natural que não teve um propósito, né? E quando nós falamos de propósito, nós temos que fazer uma ressalva aqui, né? Porque a filosofia que eu defendo no canal é monista, idealista, panenteísta. Eu demonstro que tudo o que existe é a manifestação de uma mente maior, né? E a mente é algo que tem propósito. Então, de certo modo, tudo tem um propósito. Mas quando nós falamos que a evolução não é guiada por nenhum propósito, nós estamos falando que o macaco, por exemplo, ele não foi feito para se pendurar na árvore, sabe? Não é que a mão dele foi moldada para que ele pendurasse na árvore, mas simplesmente houve uma adaptação ao meio no qual ele se encontra. A mão do macaco acabou
se mostrando vantajosa para o meio no qual ele vivia, né? De modo que o formato da mão dele acabou ficando desse modo, porque os macacos que não conseguiam subir na árvore tão bem acabaram morrendo de fome, foram predados, e os macacos se adaptaram a viver subindo nas árvores. Então é por isso que a mão deles ficou desse modo. Mas isso não refuta o fato, pessoal, de que os corpos dos macacos, assim como todos os corpos, né, de todos os animais, não existem fora de alguma mente, né? Então, isso que nós chamamos de evolução das espécies não passa de uma sequência de ideias, uma sequência de percepções impressas nas mentes finitas. O processo evolutivo existiu, sim, no sentido de que houve mentes finitas sendo afetadas ao longo de centenas de milhões de anos. E essas mentes finitas foram percebendo essas modificações genéticas que deram origem aos diversos animais. E ela também existiu no sentido de que, se uma mente finita estivesse observando as coisas, ela veria exatamente isso que a ciência retrata, essa sequência de surgimento de espécies, de modificações, né, dos organismos. A mente suprema, ela não percebe como nós percebemos. A mente suprema, ela tem todas as ideias juntamente em si mesma, e ela observa tudo sem uma sucessão, sem uma sequência, né? Mas essas ideias estão concatenadas como se fossem elos em uma mesma corrente. A corrente é vista simultaneamente como uma coisa só, porém cada elo está unido ao outro de uma determinada forma. O elo A está ligado ao elo B, o elo B está ligado ao elo D mediante o elo C, né? Então o elo B não está conectado com o D diretamente. Assim também a evolução das espécies, né? A mente suprema, ela observa simultaneamente a tudo, e para ela tudo é presente, né? Então quando nós falamos que a evolução ocorreu, que os animais realmente evoluíram desse modo, né, nesse sentido, o que nós queremos dizer é isso, tá? A mente suprema, ela organizou este mundo no qual nós estamos aqui, né? Este mundo composto por ideias sensíveis, pelas percepções sensoriais, de um modo que nós podemos explicar o que nós perceberíamos se nós vivêssemos há centenas de milhões de anos, né? Então foi uma forma dela permitir assim que nós tivéssemos essa forma assim de nós podermos pensar no passado, o que teria ocorrido, né, se nós estivéssemos ali. Então, pessoal, a nossa visão de mundo precisa sempre ser refinada, precisa sempre ser questionada, né? Será que essas ideias nas quais eu estou me apoiando são realmente justificáveis? Eu consigo demonstrar para os outros que essas ideias são corretas, né? Ou será que eu estou me apoiando em algo inseguro, algo que é muito questionável, né? Muitas vezes nós nos apoiamos em determinadas ideias das quais nós não temos certeza, filosoficamente nós não temos, né? Só que nós temos razões para acreditar que elas são reais. Nós temos razões que não são absolutas, que não fecham a questão, mas nos dão uma convicção muito firme disso, né? É o que se dá com, por exemplo, a própria consciência dos animais, né? Será que os animais eles conseguem perceber realmente as coisas? Ou será que eles são corpos que simulam, né, estarem sendo guiados por uma consciência finita, né? A gente não tem como fechar essa questão, mas o modo como eles se comportam nos indica, sim, que eles têm autoconsciência, assim como nós, né? E por isso nós devemos nos comportar em harmonia com esse fato, né? Quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados. Eu acredito sim que se eu for atropelado, eu terei um prejuízo enorme, tremendo, né? A experiência me indica isso, mas eu não posso acreditar nisso de forma absoluta. Eu não posso ter uma segurança plena desse fato, né? É possível que não. É possível que eu seja atropelado e não aconteça nada. Eu consigo imaginar isso, mas
pela repetição de fenômenos que eu observei até hoje ao longo da minha vida, eu sou induzido de forma inevitável a acreditar nisso, né? E é por isso que eu olho para os dois lados. Bem, eu acho que por hoje era isso, pessoal. Até a próxima.